Olá, estamos dando início a mais um Entre Neurônios, um podcast para falar sobre assuntos relacionados ao cérebro, à coluna, ao sistema nervoso como um todo. E hoje eu tenho para conversar aqui comigo o Dr. Bruno Gumiero, neurologista, para a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre epilepsia. Então, Bruno, na verdade eu queria iniciar contigo te apresentando, Sim, né? claro. Qual é a tua formação, né? E as áreas de atuação hoje. Bom, eu me chamo Bruno Reginato Gumiero, sou médico neurologista, formado pelo Hospital Geral, daqui de Mato Grosso. Me especializei na Unicamp em neurofisiologia clínica e epilepsia. E depois fiz mais um ano em monitorização neurológica intraoperatória. Depois eu retornei para Cuiabá, atuei planejando a minha vida para atuar apenas em epilepsia e neurofisiologia clínica. E depois eu retornei em São Paulo para fazer uma pós em neurossonologia, que é ultrassom em neurologia, né? E hoje eu atuo na clínica Axons como responsável técnico lá, coordeno um centro de epilepsia de difícil controle na Axons e coordeno também um centro de epilepsia de difícil controle no HMC, no Hospital Municipal de Cuiabá, que é o primeiro videoeletroencefalograma do estado, no nível SUS. E a gente no privado tem um único serviço do estado também de videoeletroencefalograma. E estamos nessa caminhada aí já há quase 8 anos. Ótimo. E lembrando que vocês têm também, junto com a doutora Larissa, a residência de neurologia, então já formando novos profissionais lá no HMC. Sim, eu faço parte da Coreme do HMC, do Hospital Municipal de Cuiabá, junto com a doutora Larissa Kozov. E o corpo clínico nosso é bem amplo, nós temos 12 neurologistas dentro do HMC. E a gente se orgulha dessa residência porque é uma residência aos moldes do ideal, que cada um tem uma subespecialidade. Dentro dos 12 neurologistas, nós temos em torno de umas 8 subespecialidades. Então, assim, é um serviço bem robusto, graças a Deus. Ótimo. Bom, e agora vamos entrar então na tua área principal de atuação, que é a epilepsia, né? Então, assim, a primeira pergunta, porque isso deveria ser mais divulgado, mas infelizmente não é, o que é a epilepsia e já, né, na sequência, o que é uma crise convulsiva e o que tem uma coisa a ver com a outra ou não? Sim. A epilepsia é muito antiga, né? Na medicina, a gente tem relatos de crises convulsivas e um sinônimo relacionado com a epilepsia desde 4.000 anos antes de Cristo. E tem uma estigmatização muito pesada, ela sempre foi envolvida com a parte espiritual, fora do mundo mundano, que é a parte humana, né? E isso, para sair do místico e entrar na área da ciência, do conhecimento comum, de uma coisa terrênea, né? Terráquea, na verdade, né? A gente demorou muito para chegar aí. Então, assim, os primeiros relatos do diagnóstico de epilepsia foi feito por Hipócrates. E ele, na própria definição de epilepsia, se a gente for separar a palavra, já vem a conotação de possuir. E aí a gente vê... Qual que é a etimologia? Epi vem de ter, de possuir, entendeu? Então, assim, a própria definição da epilepsia já é algo estigmatizante, né? Então, se a gente andar mais um pouquinho depois da Grécia, a gente entra na Idade Média e dentro da Bíblia a gente tem Jesus exorcizando uma criança. E o relato da Bíblia é uma crise convulsiva. Fora isso, o estilo barroco de pintura é sempre o bem contra o mal. Em qualquer quadro pintado da época do barroco, você tem alguém convulsionando no quadro. E aí é sempre o bem contra o mal. E o mal está sempre do lado da epilepsia. Então você imagina a estigmatização dessa patologia já vem de muito tempo. E tirar ela é muito difícil hoje em dia. Até hoje a gente vê indícios de pessoas que acham que tem epilepsia. É uma possessão demoníaca, é um voodoo, é um castigo, é uma pessoa que vai ser incapaz na vida e tal. E isso acabou vindo no decorrer desse conhecimento que a epilepsia e a crise convulsiva andam juntos. Inclusive até para nós, dentro da nossa área de colegas mesmo, tanto da neurologia e da neurocirurgia, crise convulsiva e epilepsia é a mesma coisa. E isso não é real, né? A crise convulsiva ela é um sintoma, igual uma febre para uma faringite, uma falta de ar para uma pneumonia. Então a crise convulsiva é um sintoma. O mais comum hoje em dia que a gente vê no hospital de trauma, por exemplo, é alguém que bateu a cabeça e convulsionou. Um acidente de carro, um acidente de trabalho e tal.
E a primeira crise convulsiva foi provocada por um TCE. Isso é muito comum. A torta de quem já viu o filme de acidente do paciente tremendo durante o acidente, já foi gravado, inclusive, e hoje em dia cada um tem uma câmera de mão, né? Então você já denota, tipo, ó, é grave, a crise convulsiva é grave, coisa e tal. Então, assim, ela tem uma estigmatização pesada, né? E então a crise convulsiva tem que ser tratada como o que ela é um sintoma de algo que está acontecendo, né? E a gente tem que investigar. E aí você vai dar o diagnóstico de um TCE, você vai dar um diagnóstico de AVC, você vai dar um diagnóstico de um tumor, você vai dar um diagnóstico de uma infecção, não necessariamente de pronto da epilepsia, né? E quando a gente chega no diagnóstico de epilepsia, a definição ela é muito clara do ponto de vista clínico. Que você tem que ter 2 crises convulsivas não provocadas. E parece que esse não provocado oblinou, ficou encortinado, ficou uma cortina de fumaça. E a galera esqueceu. Então, a gente precisa entender que as crises convulsivas da epilepsia não são provocadas por nenhum fator externo ou interno mesmo por uma infecção. E aí você consegue dar o diagnóstico clínico da epilepsia, que é 2 crises convulsivas espaçadas de 24 horas sem nenhum fator provocativo. Esse é o primeiro diagnóstico criado na década de 90 pelo ILAE, a Liga Internacional contra a Epilepsia. Em 2010, foi-se evidenciada a possibilidade de a gente antever um pouco o diagnóstico clínico da epilepsia através de etiologias possíveis. Então, a partir da primeira crise que o paciente tem, que não é provocada, a gente já pode antecipar um diagnóstico perante a investigação da etiologia. Uma crise não provocada é uma crise que não é decorrente de um quadro infeccioso, de um trauma ou de uma alteração, né, aguda, hidroeletrolítica. De nenhuma alteração aguda. Entendi. Né? Agora, por exemplo, você tem uma incidência de AVC muito grande na nossa população pelo risco de hipertensão e tal. O AVC vai gerar crise convulsiva. Sim. Mas o evento agudo não vai dar diagnóstico de epilepsia. Perfeito. Entendeu? Então, assim, ele é causado, é provocado. Teoricamente, a gente não precisa dar o rótulo de epilético. Mas dentro dos próximos 10 anos, ele pode desenvolver epilepsia por causa da lesão ocorrida pelo AVC. Entendi. Então, o exemplo é assim, o paciente teve o AVC naquele momento, na fase aguda. E convulsionou. Ele pode ter uma convulsão, é um sintoma, como uma febre, numa infecção, alguma coisa assim. Sim. Mas aquela cicatriz no cérebro que ficou do AVC, ela pode, no futuro, ser a causa de um quadro de epilepsia, que daí são essas crises não provocadas. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Que aí a gente separa, né? A classificação seria uma causa estrutural, né? Então, e não necessariamente, não é todo o AVC que vai ter crise dentro de 10 anos, mas existem uma grande parte deles que vai. Então, tratá-lo de maneira aguda é dar um medicamento, às vezes, sem a real necessidade, né? Entendi. Essa questão do AVC é interessante porque, às vezes, a gente nota que é uma das causas frequentes de epilepsia depois, mas é menos reconhecida do que devia. Né? Às vezes o pessoal não pensa, né? Que o AVC, porque o AVC já está lá há muito tempo, né? Então, assim, a ideia nesse sentido, e o problema pior, né? Recentemente eu dei uma aula de epilepsia do idoso, e é uma ciência totalmente nova do ponto de vista clínico, e um dos principais problemas da epilepsia no idoso é o reconhecimento das etiologias. O AVC é campeão, não tem o que discutir. Então, um idoso com AVC prévio, que começa a desenvolver crise, mas ele não tinha isso antes, começou 5 anos depois do AVC, não é um AVC. É. Só que as crises do idoso, elas não são as generalizadas que, tipo assim, de conhecimento comum, o que é uma crise convulsiva? É o tremer e se babar. Não tem outra descrição, ninguém vai ter dúvida, até senso comum. Só que do idoso não é o mais comum. 80% a 90% dos quadros de crise convulsiva do idoso são as focais, com comprometimento de consciência. Então, se o paciente tem, por exemplo, exemplo clássico, né, 3 AVCs, com comprometimentos de áreas extensas, dão um diagnóstico de demência para o paciente. E ele começa a desenvolver delírios episódicos recorrentes. E aí eles acham que aquilo lá é um quadro demencial vascular por múltiplos AVCs, quando na verdade é uma epilepsia. Então, a crise convulsiva, claro, assim, do ponto de vista da população em geral, todo mundo lembra da crise convulsiva se debater, tônico-clônico generalizada dentro do jargão médico, mas que é aquele paciente que perde a consciência, faz aqueles movimentos, né, de contração e depois tem os tremores, acaba às vezes se urinando, né, pode ter a salivação, enfim. Mas não é só isso. Então, eu tenho outros tipos de crise.
consegue explicar um pouquinho melhor para a gente entender o que são crises focais, com comprometimento da consciência, sem comprometimento? Sim, claro. Com a evolução do nosso conhecimento na neurofisiologia e na neurociência, né, em que a gente mapeia as regiões principais do córtex responsável por mexer a mão, olhar, o cheiro, o olfato, a audição, a percepção da sensibilidade, das várias formas que a gente tem da percepção, né? A memória é uma coisa que também pode ser retomada, né? A gente tem aí N possibilidades. Então você imagina uma lesão na região do do uncus do temporal do giro temporal superior. É uma área relacionada ao olfato, vamos pensar, né? Então, uma pessoa pode ter uma cacosmia, que é a sensação de um cheiro ruim, sem que nada no ambiente esteja cheirando mal. E ela é a única pessoa que está sentindo. E aquele é um episódio que recorre de maneira súbita e transitória e acaba também súbito e transitório. E normalmente ele é sempre igual. Ou parecido. É estereotipado. É sempre estereotipado. Ele sempre se repete da mesma maneira porque a lesão está ali. Né? A lesão está naquela região. Então a gente chama de zona epileptogênica ou foco epileptogênico. E dentro desse foco epileptogênico, através das conexões cerebrais, a gente pode ter a zona irritativa que pode ampliar às vezes e dar uma modificada, uma mudada um pouquinho na semiologia, mas o começo é sempre semelhante. Né? Então essa cacosmia, esse cheiro muito podre, a gente geralmente vê na descrição de livros de churume, você vai sentir churume, ele é passageiro. Você sente, nossa, que horrível, e aí ele para. Tudo que é súbito e transitório, que recorre, pode ser suspeita de uma crise convulsiva. Qualquer tipo de sintoma. Então, tu deu exemplo de olfato, mas poderia ser da visão, visual, sim. Poderia ser... memória. A gente tem dois exemplos fantásticos, déjà vu e jamais vu. O déjà vu todo mundo lembra por causa do Matrix, né? Aquele gato passando 2 vezes de novo, né? Mas o jamais vu é o menos descrito, mas é aqueles episódios de amnésia transitória global que é muito semelhante. Você está ali almoçando com a sua família, de repente, você não lembra quem está ali na mesa, você não sabe o que você está fazendo ali, o teu pai é desconhecido, a sua mãe é desconhecida, a sua esposa é desconhecida, e de repente volta. Você fala assim, que estranho. Essas crises são de memória, muito linkada ao lobo temporal. E é hipocampo, né? E a região da ínsula. Então, aí você começa a perguntar, né? Puta, então eu tô tendo crise toda hora, porque eu tenho episódios semelhantes assim. Mais ou menos, porque é igual ela sempre vai evoluir. Quanto maior a frequência de uma crise focal, ela vai apresentar uma hora ou outra crise tônico-clônica generalizada. Entendi. Então, a crise ela pode evoluir, modificar. Então, Sim. O paciente ele tem uma crise focal, qualquer sintoma, pode acabar tendo a generalização e aí tendo aquela crise reconhecida mais comumente. E aí, esse paciente vai no médico. E a gente descobre que os anteriores, perante o eletro, né, o eletroencefalograma, né, nos auxilia na investigação, e a gente vai ver que a zona epileptogênica dele tem a ver com outras coisas além da tônico-clônica generalizada. E aí a gente consegue falar, olha, realmente, ó, aquilo lá, você estava tendo crise. Né? E isso é para qualquer neuro, tá? Não é nem para o especialista. Você pensa assim, num congresso de epilepsia que a gente tem, a cada 2 anos é um nacional, e aí entre os congressos tem os internacionais, e aí são fora do ELAI, né? Tem uma sessão, sempre. A sessão, é crise ou não é? É crise ou não é? E assim, quem vai nesse congresso geralmente é o que gosta dessa área, tem experiência e coisa e tal. A taxa de erro é 50%. Então, assim, é muito... Até nós, especialistas, a gente erra. E eu falo de mim. Eu tinha uma paciente que mandaram que ela teve um AVC na região próximo do sulco calcarino, não era dentro do sulco calcarino, mas era muito pequeno. E eu fiz trocentos eletroencefalograma dela e nunca pegava alteração. E ela falando que, doutor, eu desmaiei já, eu desmaiei. Eu falei assim, mas tá estranho, né? Não tem nada, não tô vendo nada. O que você sente ao desmaiar? Doutor, vem umas bolinhas coloridas, algumas coisas assim. Aí, isso depois de umas 3, 4 consultas, tá? Sim. Investigando normal lá. Falei, cara, mas não tá batendo, porque assim, próximo do sulco calcarino, a gente tem a área primária e secundária da visão. A primária, ela tá muito mais relacionada com sintomas on-off.
E a secundária, ela está muito mais relacionada a objetos e vultos. Tá, peraí, sintoma on-off... Desculpa. Puxa um pouco para outra patologia, mas on-off é tipo, na visão, a gente fala que quando tem sintomas on ou positivos, você tem estímulos visuais. Então você vê luzes piscando, bolas, geometrias e tal. Quando a gente fala off, sintomas off, é que você vê ponto preto na visão. Então, os sintomas on-off são mais próximos da área zona primária da visão. A secundária está mais relacionada com outros ambientes. Puxa um pouco da memória, um pouco de vulto, você não tem muita certeza e coisa e tal. E ela tinha um meio termo, era colorido a coisa. E colorido, a gente já começa a falar assim, tá puxando muito pro primário junto com o secundário e a lesão dela estava muito longe. Eu fiquei assim, cara, não parece, né? Até que eu defini, cara, eu vou testar, vou fazer um teste terapêutico. Aí comecei uma medicação para ela. Ela parou de ver, eu falei, não acredito. Então era isso, né? Aí depois eu fui fazer um vídeo EG sem medicamento e eu peguei as crises na região occipital. Antes da gente partir para justamente, assim, investigação, etc. E aquelas crises, assim, tipo crise de ausência, crises... Então, é uma das coisas que a gente também tem um certo conflito de teorias, né? A gente vê muito isso, assim, com crianças e tal, né? Sim. O pessoal falando. A epilepsia, ela tem uma incidência bimodal. É muito comum no idoso, por N causas, tumores, AVCs, traumatismos, porque é mais comum acontecer isso. E na infância, onde a gente tem mais de 40 tipos de síndromes epiléticas. E a epilepsia de ausência infantil ou juvenil, dependendo da idade de começo, ela tem essa característica de ser confundida com paciente que tem TDAH, que tem dislexia, que agora não se fala muito mais, mas que pode ser um TEA, por exemplo. Então, assim, são epilepsias, na grande maioria, autolimitadas. É aquela famosa história, eu tive crise convulsiva na infância, tomei uma medicação e nunca mais, aí eu não paro de tomar medicação. Ou, eu tive, agora eu não tinha mais, nem parei de usar medicamento, nunca mais tive, e essas coisas acontecem. Por quê? O mal da medicina, isso não é da nossa região em exclusivo, é a generalização, ou seja, dar diagnósticos genéricos. Você tem epilepsia. Aí... Tem qual tipo? Qual tipo, né? Porque quando você taxa alguém de epilético, vem toda aquela bagagem de estigmatização. Então imagina dar um diagnóstico de uma epilepsia que teoricamente é benigna, não pode usar mais esse termo, né? Porque não é o outro lado é pejorativo. Então, você tem uma epilepsia autolimitada da infância que não vai prejudicar teu desenvolvimento, não vai te deixar incapaz, você não vai precisar tomar isso o resto da vida, mas você ganhou esse diagnóstico. Então, a criança já começa desde a infância a ter um aumento da incidência de transtornos psiquiátricos por causa do diagnóstico de epilepsia. E uma epilepsia, teoricamente, autolimitada. Sim, sim. Mas até que ela se estabilize, leva no mínimo 2-3 anos. Entendi. Então, o diagnóstico genérico, ele é muito mais maléfico. Então, com 40 tipos de síndrome epiléticas na infância, e a gente não conseguindo colocar o ponto certo, você trata no escuro. Porque hoje o nosso conhecimento desde a década de 90 agora é enorme. Então, cada tipo de epilepsia autolimitada da infância, ela tem um tratamento específico para melhor resposta. Lógico, graças a vários colegas da especialidade que trataram e testaram várias drogas da época e acharam as melhores combinações. E a epilepsia de ausência, ela tem uma particularidade, porque ela tem uma primeira linha de tratamento que é fantástica, que é o Etuxim, a etoximida. E melhora muito. E tem menor risco de efeito colateral. Porque a outra opção é valproato. E agora estão colocando levetiracetam. Então, você tem a primeira linha de tratamento que é esquecida. O Etuxim não existe na Colômbia, por exemplo. Não tem Etuxim na Colômbia. Não tem. Eles tratam com, agora, levetiracetam, né? Mas antes eles tratavam com valproato. Imagina uma menina de idade fértil tratando com valproato. Qual que é o problema? O problema do valproato é que, assim, eu amo valproato. Eu acho que ele é uma medicação fantástica, muito superior ao levetiracetam. Tem vários trabalhos que mostram a superioridade, independente de ser um medicamento mais novo, menos interação, mas tem seus lados, seus problemas. Né? O valproato, ele trabalha muito bem com a maioria das medicações, mas ele tem uma dificuldade de tratamento. Por quê?
O valproato de sódio, ele tem efeitos colaterais muito bem conhecidos. Primeiro, ele pode dar síndrome parkinsoniana. Ele ganha o peso, o aumento do peso é 25% do peso corporal inicial. Bastante. Bastante. Ele é bastante. A gente tem queda de cabelo, tanto homem quanto mulher, tem até alopecia em relação a isso. Intolerância gástrica, principal na infância, porque mesmo que a gente tenha a formulação líquida, ele interfere nos mecanismos protetores intestinais, gástricos, e piora a situação, né? Outro problema é a discrasia sanguínea. A gente também tem essa possibilidade, vocês neurocirurgiões, inclusive, saiu um trabalho, tem acho que 5, 6 anos, falando que o nível de valproato pode aumentar o risco de sangramento. A gente normalmente pede para suspender. Né? E esse é o problema, a dose que é dependente. Então, acima de 750 miligramas é que causa isso. Abaixo, não. E aí ela foi deixada de lado pela neurocirurgia e voltaram a fenitoína, que é uma medicação que, assim, ela foi fantástica quando foi descoberta e a gente consegue usar ela de maneira EV, é fácil manejar, mas tem lá seus problemas também, né? E aí, depois que veio o levetiracetam, acabou. O valproato que tinha EV, o valproato tinha EV no mercado, parou de ser produzido, porque a neurocirurgia não comprou a ideia. Então, não vai, por causa da discrasia sanguínea, né? Então, ela acabou saindo do mercado, mas é uma medicação difícil de lidar, você tem que conhecer muito bem ela para passar, e ela interage muito com outros medicamentos. Então, o valproato de sódio é um inibidor do ciclone P450. Esse é um outro BO. Se você usa para uma criança, ou para um adulto ou um adolescente que usa uma terapia junto, aumenta o risco de efeito colateral das outras medicações. Das outros remédios que usa. Porque ele vai aumentar o nível sérico. Entendi. Porque ele deixa o metabolismo mais lento. Né, nesse sentido. E, bom, tá bem. E aí eu tô lá com meu familiar, num evento, qualquer coisa, e ele tem o que a gente imagina ser uma crise convulsiva. Certo. Fazer o quê? Coloca a mão na boca e puxa a língua, né? Toda a aula, desde que eu voltei para Cuiabá, eu deixo os 2 últimos slides para ensinar e propagar, se Deus quiser, difundir o que se fazer com uma crise convulsiva. Por quê? É muito estigma. Então, a maioria, hoje em dia, a gente vê um exemplo clássico, que é a reanimação cardiopulmonar. Você tem a mesma idade que eu, a proximidade, e você lembra como é que eram as propagandas da TV, você infartar, o que você vai fazer, como e tal. Foi obrigatório para o colégio, para as instituições de saúde, para qualquer ambiente comercial, aprender a fazer os primeiros socorros. E você aprender a fazer uma massagem cardiopulmonar clássica. Óbvio, no meio do caminho tem gente lá, tipo, pedindo para parar, mas o cara continua a massagem. Óbvio, o conhecimento difundido, ele demora um pouquinho para ser... de penetrar na população. Só que ninguém nunca fez isso para epilepsia. O ILAI tenta, a Liga Brasileira de Epilepsia tenta e tal, a gente tem cartazinhos, tem o dia da epilepsia, que é o dia roxo, o mês roxo, né? Mas ainda não surte esse efeito. A maioria que vê alguém tendo uma crise convulsiva, ele sai correndo. E tem medo. Né? Hoje em dia, se você pegar os filmes de exorcismo, é uma crise convulsiva. É uma crise convulsiva tônica. Devia lá, esticar. É uma crise convulsiva. Então, isso ficou impregnado na cultura. E o problema disso é que a crise convulsiva em si, ela não vai matar. As consequências em volta da crise convulsiva, sim. Então, quando você tem uma crise convulsiva, o ideal é você aprender a proteger o paciente. Porque as crises são autolimitadas, elas duram 1, 2, 3, menos de 5 minutos. Geralmente 3 minutos ali o máximo. E o paciente pode ficar desacordado até alguns minutos a mais, tá? Até às vezes 2 horas ele pode ficar e não vai repercutir em nada. Mas o que fazer com aquele paciente? Primeiro de tudo é a língua. Isso é senso comum. A língua está presa. E a gente não respira pela boca. A gente respira pelo nariz. Tanto é que não adianta, ninguém vai morrer, tá respirando pelo nariz, né? E se você tampar o nariz, vai dar um tempinho, o cara vai começar a respirar pela boca. Então, o principal nosso da via respiratória é o nariz. A língua não vai impedir nunca a via aérea de respirar. Só que as pessoas têm medo
dele não estar respirando, porque durante uma crise tônico-clônica generalizada, o tônico, o paciente fica roxo. Por quê? Porque existe o que a gente chama de fenômeno de centralização. Para o nosso cérebro, mãos, pernas, face, é descartável. No momento de acidente, trauma, perda de sangue, a gente vai centralizar o fluxo sanguíneo. Então ele vai ficar ali entre o coração e cérebro, coração e cérebro. E a face não é a mesma irrigação do cérebro. Então ela vai ficar roxa. Então é natural que a pessoa não está respirando, está morrendo asfixiada, então a galera tem esse conceito. Mas na verdade não é isso que acontece, né? Então quando a gente pega uma crise, a gente tem que dar essa informação que não está ficando sem oxigênio. Basicamente o oxigênio está sendo mandado exclusivamente para o cérebro. E a gente tem que proteger esse paciente de broncoaspiração, que é a principal complicação. Então a gente tem que deixar numa superfície plana, tá? Não é numa cadeira, não é no sofá, é uma superfície plana rígida. Virar o paciente de lado e fazer isso aqui, para que a via aérea seja aberta e o paciente consiga respirar. Se quiser ficar abanando, ajuda a renovar o ar ali em volta, né? E contar o tempo. Se o tempo passar de 5 minutos, você vai ligar para o SAMU. E aí sim, eles vão entender, porque quando a gente liga hoje para o SAMU, e é um relato de vários pacientes meus, tipo, doutor, a gente liga para o SAMU, o SAMU fala para a gente esperar. Eu falei, pois bem, você vai ter que esperar, entendeu? Porque é assim que funciona. Porque as autolimitadas, é a grande maioria. Imagina se o SAMU tivesse que buscar todo mundo que convulsiona em Cuiabá. Entendeu? Só ia ter ambulância para quem convulsionasse. Não ia ter espaço para o resto. Então a gente tem que ter orientações de quando a gravidade ocorre. E até na hora da medicina, hoje a gente estipulou no HMC o alerta roxo. O que é isso? É parar de fazer medicamento quando o paciente chega convulsionando. É cronometrar o tempo, tal, passar. E a recuperação está sendo fantástica, porque você não gasta medicação e o paciente vai para casa em menos de 12 horas. E também não tem efeitos colaterais eventuais. Exatamente, porque qual que é a primeira medicação que vão colocar? É a fenitoína. Diazepam, e depois a fenitoína às vezes vai direto a fenitoína, porque o SAMU dá o diazepam. Então a fenitoína vai rebaixar ele pelo menos para 24 horas, se não fizer uma síndrome supramental, né? Que vai confundir mais o quadro. Né? Então assim, é esperar. Proteger o paciente, tirar tudo que pode se machucar, faca, vidro, que ele pode se debater e tal. Não adianta ficar segurando o braço, porque o braço pode ser deslocado, o ombro pode se deslocar, porque a força é muito intensa. E esperar passar. Né? Se puder filmar, vai ajudar muito quem vai atender. Porque vai ver as características e aí eu vou saber certinho onde que está no cérebro. E a baba. Todo mundo fala assim, mas ele até babou. A baba é natural, todo mundo já dormiu em cima de uma mesa. O fato de deglutir é consciente, eu tô falando com você, na hora ou outra eu paro, tenho que engolir um pouco a saliva, mas é consciente. Quando você tá dormindo, você não tem essa consciência. E quando você tá com uma crise, você também não tem. Então você não tem esse poder de deglutição. E aí a baba vai sair para algum lugar. Sim. Se eu tiver para cabeça para baixo, a baba vai sair. Se eu tiver de cabeça para cima, a baba vai acumular e vai... Depois que o paciente começar a voltar, ele começa... Aí ele vai espumar aquela baba que tem na boca, que acumulou depois de uma crise. Então não é uma gravidade, é uma fisiologia da coisa. Entendi. Entendeu? E a outra tem a da baba e tem a da urina, né? De fazer xixi e cocô. Nem sempre está relacionada à crise. Durante uma crise, a liberação esfincteriana é por causa da fase tônica, que você tiver com a bexiga cheia ou o polo retal cheia, ela vai apertar e vai jogar para fora. Então não é mais hoje um sinal característico de tipo assim, ó, o paciente até se urinou, é crise. Não é uma característica exclusiva da epilepsia mais. Né? Então assim, são coisas que a gente explicando a ideia, você começa a desmistificar. Mas também se o paciente tiver, entre aspas, tudo bem, né? Não tem problema também. Não tem problema. Para quem está olhando, assim, para quem está olhando, ele pode acontecer. Pode chocar, né, ver o seu familiar, mas sim, isso é problema nas crianças. Porque a criança, ela é, ao mesmo tempo, muito inocente, mas muito maldosa no ponto de vista, tipo assim, imagina a criança na escola. Entendeu? Então, assim, ela é inocente, mas também ela é maldosa do ponto de vista de bullying, coisa e tal. Então, uma criança que convulsiona no meio da escola, a primeira crise convulsiva na vida, e acontece isso, você já começa o problema ali. Entendi. Entendeu? Então, assim, se as escolas educassem o que fazer durante uma crise, dar assessoria de que aquilo ali é alguma coisa passando mal, não é uma criança que vai ficar inútil, é bom, seria melhor. Mas hoje em dia a maioria das escolas, elas desesperam, todo mundo sai da sala, chama a coordenadora, é difícil isso. Até na APAE,
Algumas salas não têm esse tipo de preparação. Porque não é exigido, né? É igual a ideia da reanimação cardíaca. E, bom, ótimo. Eu acho que, então, assim, justamente esse espaço aqui vai ajudar um pouquinho a tentar... Se Deus quiser. Desmistificar isso aí e popularizar um pouquinho sobre o que é uma crise, né? E exatamente o que está acontecendo no cérebro durante a crise convulsiva? Assim, em termos... Sim, claro. Ocorre uma tempestade de atividade cerebral, basicamente, fora do comum. A gente vai querer mexer o braço, a perna, a gente vai e faz o movimento. Ele é controlado porque os neurônios estão funcionando num certo compasso. Olha, eu vou pensar no movimento, lógico, isso é milissegundos, eu vou pensar no movimento. Então, os meus neurônios, cada região está trabalhando como se fosse uma orquestra. Então, o violino está num tempo, o bumbo está no outro, a guitarra está na outra, o violão está no outro, o violoncelo está em outro. Isso é fluido de maneira que a gente consegue fazer o negócio. Agora, um show de heavy metal, onde cada um quer aparecer de uma forma diferente, existe um compasso deles próprios que cada um segue, mas pode ser que um instrumento saia de compasso. E ele continua fora do compasso. Essa é o Distributed Epileptic Form. Só deixa eu fazer um disclaimer aqui para não ter hater. O Bruno é baterista, tá? Toca rock, tá? Então ele está falando com propriedade, né? Não, eu gosto de música, mas a ideia é essa. Quem é músico, quem toca, vamos sabe que a gente tem um compasso. Às vezes é de 4 tempos, binário, tercinário e tal. Mas o heavy metal, cada instrumento tem uma particularidade específica, ele não segue um contexto, tá? O baterista pode sair dando solo e o guitarrista sai dando solo, mas no final eles vão se encontrar. Mas é algo que às vezes você vai ser mais perceptível. Recentemente teve show do Guns N' Roses. O Slash tocando, meu amigo, você não ouve mais ninguém. Você não ouve mais ninguém, você ouve ele. E o resto da banda fica coadjuvante. Então é mais ou menos isso. É aquilo que sai do compasso e se desponta de uma maneira maior, é que pode ser o que a gente entende que naquela região daquele cérebro está ocorrendo uma tempestade de atividade cerebral excessiva, fora do normal, fora do compasso ordenado, e que vai gerar a crise. Isso pode, entre aspas, se espalhar para os demais músicos e aí... Exatamente, aí você contamina, né? Aí você vê, a pessoa tá lá tão empolgada, tocando solo lá, aí o baterista se empolga também, começa a acelerar o ritmo e aí a coisa desanda. Entendi. E pode dar certo, como dá na maioria dos concertos do Guns. Sim, mas você pega um cara que tá no amador, ele vai fazer isso, todo o resto da banda descompassa. Sim, dentro do contexto do funcionamento cerebral, ele vai descompassar. Tem um limite aí para esse tipo de atividade. Tá bem. Bom, e aí o paciente então tem lá a suspeita da crise convulsiva. O diagnóstico, é óbvio, a pessoa tem que procurar, né, o médico, especialista nesse caso é o neurologista, né? E como é que é feito esse diagnóstico? Normalmente, o que vocês investigam? Assim, que exames pedem? O que é necessário? Pois bem, na hora da investigação de uma crise convulsiva, a gente quer saber se aquilo ali é um fator predisponente naquele paciente, ou seja, aquilo ali vai se repetir. Eu tenho indícios ou marcadores estruturais ou eletrofisiológicos que vamos dizer que aquele cérebro é um predisponente a ter crises. Eu vou começar a história com uma ressonância de crânio e um eletroencefalograma. Qual é a ideia desse conjunto? Você vai ver o seu celular, eu vou olhar seu celular em cima da mesa e tal, ele está desligado, com a tela desligada, mas não tem nenhum trincado nem nada, então teoricamente ele está funcionando bem. Aparentemente ele não tem nenhum trinco nem nada. Então a ressonância serve para isso. Estruturalmente está tudo funcionando, está tudo normal, não tem nada fora do lugar, não tem nada mostrando cicatriz e tal. Então, estruturalmente, ele tem que estar funcionando. Só que a ressonância está normal, de um modo geral. O estudo eletrofisiológico, se a gente for colocar numa ordem de importância, o que eu faço primeiro? Eu quero fazer só um. O que eu faço primeiro? O eletroencefalograma. Por que o eletroencefalograma? Porque ele vai ver a funcionabilidade cortical. Mas isso pensando em epilepsia. Eu sou neurocirurgião, então eu fico muito preocupado. Não, sim, mas dentro de um contexto assim, crise convulsiva, ainda assim tu consideraria agora é polêmica, o eletroencefalograma mais importante que o exame de imagem? Sim. Inclusive, tem vários trabalhos mostrando que
O eletroencefalograma, é que o eletroencefalograma, eu trabalho muito nisso, né? Mas o eletroencefalograma, ele dá o start das coisas. Se você tiver um tumor, no eletroencefalograma eu vou pegar a alteração que tem uma alteração estrutural naquela topografia. Então, eu ainda escolho o eletroencefalograma. Eu ainda escolho. Só que qual que é o problema? O eletroencefalograma não está disponível na maioria dos hospitais, não está ali de imediato. E o problema de todo ser humano é ser São Tomé. Tem que ver para crer. Se você botar um eletro na tua frente com um monte de risquinho, um monte de negócio, eu não tô vendo bosta nenhuma nesse negócio. Agora, se eu coloco uma imagem, você tem uma laranja ali, tá aí o problema. É o pensamento da maioria dos colegas, não só da neurocirurgia, tá? Só que quando a gente trata de crise convulsiva, o distúrbio é eletrofisiológico. Não, claro. É óbvio que se um paciente chegar no meu consultório, tiver crise convulsiva e não estiver mexendo um braço, eu não vou pensar duas vezes, eu quero ver uma imagem, porque a lesão já é suficientemente grande e está comprometendo uma função e é um déficit neurológico, a gente tem uma suspeita principal, AVC, né? Então, nesse contexto. Agora, se o paciente chega só tendo crise convulsiva... Perfeito. Né? Que é como a gente chega no diagnóstico, né? Porque esse é o começo da nossa história, tipo, é muito junto a coisa. Então, quando você vem com uma crise convulsiva, você esquece que o braço parou de mexer. Entendeu? E, na verdade, assim, não, você tem um AVC. Eu acho que isso funciona... É importante a gente falar isso pensando no médico generalista, né? Não especialista. Sim. Porque a gente nota, até dentro da formação médica, né? Que existe um certo rechaço ao exame físico neurológico, que, na verdade, é parte do exame físico geral, né? E que tem que ser dominado pelo estudante de medicina, né, no momento que se forma, porque um dos focos da formação médica no nosso país é o atendimento de urgência e emergência, né? Então é importante ressaltar isso que, de novo, né, o quadro clínico manda, entre aspas, né? Então assim, tem que investigar déficit focal, né? Outras, não é só a história, né? O exame físico, ele dá informações relevantes. O nosso sistema de saúde, é isso que você falou, é na urgência e emergência, mas cada vez mais nós temos mais médicos generalistas do que subespecialistas. Sim. E qual que é o problema? Os generalistas, eles têm medo da neurologia, da neuro em si. Por quê? Porque na faculdade não se forma exame físico. Você não vê exame físico neurológico. Além de terror de prova, você não vê exame físico neurológico sendo aplicado em todo paciente, que tem que ser visto, tarará. Cardíaco, sim, mas eu ainda acho que é cultural. Eu também, eu tenho essa impressão também. Eu acho que é cultural, porque a faculdade de medicina não é feita pelos novos médicos, é feita pelos mais antigos. E os mais antigos, a neurologia é uma ciência nova. Nós somos uma ciência nova. Até uns 50 anos atrás, cirurgia geral fazia crânio. E é pouco, se a gente for pensar, né, na questão. Né, até um pouco mais, né? A gente ainda tem, em alguns lugares do Brasil, cirurgião geral que teve na sua formação uma drenagem de hematoma, subdural, essas coisas. Né? Então, a neurologia em si, a neuro, né, no modo geral, ela é uma ciência nova. A gente evoluiu muito nos últimos 20 anos, coisas que a gente não imaginava na nossa formação. Né? Neuromodulação está aí para provar isso. Então, eu acho que o quadro clínico é soberano. Então, quando a gente tem e a gente tem que parar com aquela ideia, tipo assim, você tem um diagnóstico, é AVC, pronto, acabou, e deixar no canto, é AVC, o que acontece muito no pronto atendimento. É um paciente de AVC, deixa aí que a neuro chega. Entendeu? Então, assim, você tem que ter um pouco mais de ação como generalista, porque você é a ponta da faca. Tanto no AVC, na infecção, na pneumonia, na crise alérgica. O generalista é o definidor de qualidade de vida, de prognóstico, de bom prognóstico daquele paciente. E a crise convulsiva não foge disso. Né? Tanto é que a gente está implantando um alerta roxo no HMC. Bom, quando a gente pensa numa crise convulsiva sem nenhum outro fator externo clinicamente, porque a crise convulsiva ela é um sintoma súbito e transitório. Então papum, acabou. E às vezes aquele paciente não tem nenhum sinal clínico. Não adianta eu chegar no meu consultório e falar assim, mas você nem tocou em mim, nem bateu o martelo no joelho. Porque não adianta, tem que ver uma crise.
É óbvio que se é a primeira consulta, o paciente já tem um déficit, já tem uma caminhada, já tem uma coisa, a gente vai fazer o exame físico. Mas quando o paciente é uma criança que não tem nada, doutor, ele desmaiou, pronto, acabou e voltou ao normal. Não vou ver nada no exame físico. Coisas muito sutis, às vezes, a gente pega. Mas o exame físico faz parte da consulta, então a gente tem que fazer. Mas na crise convulsiva em si, a gente precisa ver o fenômeno, a clínica. Sim, o mais importante é a descrição do crise, que aconteceu. Exatamente. E o meu problema maior hoje é guiar o paciente para me descrever melhor a crise. Porque ele vai chegar sempre falando para mim, eu tremei esse babou e eu não prestei atenção em mais nada, porque lógico, é um parente, é um familiar, é um filho, você não vai ter uma hora, 1 minuto é 1 hora é 2 dias, então não tem como você gravar. Então a gente vai doutrinando no meio da consulta para que ele traga essa informação para a gente. Mas como a crise convulsiva, a gente tem que primeiro o eletroencefalo. Por que o eletro? O eletro vai me dizer se aquilo ali é uma crise focal, existe uma região ou é generalizada. A partir do momento que eu sei que é uma crise focal, eu tenho a latitude e longitude para olhar melhor a ressonância. Entendi. Por isso que o eletro primeiro. Tá bom. Nesse sentido. Porque o eletro vai me dizer que naquela região, naquela topografia tem problema. Existem estudos que mostram que a relação de trabalho de neuroimagem num paciente com crise convulsiva, a gente só acha alterações em 20 a 30% dos casos para epilepsia. E correlacionando com o achado do eletroencefalograma. Né? Exatamente. E o eletroencefalograma, ele tem as maiores taxas de achados das primeiras 24 horas de crise convulsiva. Eu tenho 40, 60% de chance de achar um foco epileptogênico, achar a causa nas primeiras 24 horas da crise. Lembrando que o eletroencefalograma ele é muito dependente do examinador, né? Ele é muito dependente de quem lauda o exame, mas a técnica é também importante. Montar de qualquer jeito vai fazer com que o neurofisiologista... A montagem é como coloca os eletrodos na cabeça. Não dá mas assim, não dói. Não dói, não. A gente faz com uma massa eletrolítica para poder amplificar o sinal da atividade cerebral, que ela é de microvolts, então a gente tem que amplificar isso. Então, mas ela tem pontos específicos. Aquela página que a gente tem no eletroencefalograma, quem já viu vai estar lá F3, FP3, FP1, F4, C4, isso são topografias que têm que ser correspondentes à montagem. Tá? Eu já estou no HMC, já vai desde 2021, e eu treinei as técnicas que estão lá desde 2023, se eu não me engano, que a gente tem eletroencefalograma lá no SUS. E mesmo treinando depois de 1 ano, ainda existe inversão de eletrodos. Direita, esquerda. Direita, esquerda e tal. E às vezes não é nem problema delas. O vídeo EG, por exemplo, ele tem uma régua que a gente coloca na régua e joga no aparelho. E às vezes essa régua dá um bug e aí ele troca, inverte. Então assim, para quem está lendo, vai laudar como se fosse normal, porque é uma página, você vai ver um traçado, você vai conseguir identificar que um eletrodo soltou, você vai conseguir identificar que está piscando e tal. Mas os lados e a topografia não é tão fácil de ver. Topografia é até fácil, mas porque a gente tem um gradiente anterior e posterior. Mas o lado esquerdo, direito, se ela trocar o C3 pelo C4, eu vou estar lendo C3 no lugar de C4 e vai dar uma confusão do caramba. Então o principal do eletroencefalograma é uma boa técnica. É uma excelente técnica. Aí o segundo momento é o neurofisiologista, que é a especialidade que tem que laudar o eletroencefalograma, o que a gente não vê hoje muito em Cuiabá e em Mato Grosso. No Mato Grosso nós somos 5 eletroneurofisiologistas, né? Num estado que tem mais de 20 serviços que fornecem eletroencefalograma. Né? Então, assim, a gente vê muito eletroencefalograma errado. E qual que é o problema? Não é problema você errar e falar que está normal, não é o problema. O problema é quando você fala que está alterado e não existe. Estigma. Entendi. Entendeu? Então, assim, você dá um diagnóstico à base do exame, que teoricamente é o principal, que eu falei para você. Para mim, o principal é eletro, porque eu vou saber se é generalizado ou focal. E isso vai dar o norte para como que começa o tratamento. Né? E qual o prognóstico desse paciente? Porque se tem um foco, e eu vou para a imagem, tem uma alteração, a gente faz cirurgia no HMC. Tá lá o foco, corta, vai embora. E se quando é generalizada, que a maioria do erro é generalizada? E aí? Sim.
Entendeu? Fica complicado. E aí, então, agora vamos passar para justamente o tratamento. Bom, tá bem, fiz o diagnóstico, né, o paciente possui epilepsia. Normalmente o tratamento é medicamentoso. Primeira linha de tratamento é medicamentosa. Uhum. E aí a gente tem... Inúmeros. Eu brinco, né? Eu falo que assim, é a patologia que não existe mais medicamento para tratar do que a epilepsia. No Brasil, nós temos 23 medicamentos liberados no Brasil, né? Pela Anvisa. No mundo, nós temos 40. Então, é muita opção. Mas ela geralmente é baseada no tipo de epilepsia. Então, quanto melhor e mais próximo de um diagnóstico preciso, melhor vai ser as suas opções e o que você pode fazer para aquele paciente. Então, mas devo testar as 40 medicações? Não. Isso parte, que nem a gente falou, na medicina a clínica é soberana. Então, quando você vai para a clínica e faz um diagnóstico bem feito do tipo de epilepsia, o seu tratamento fica muito mais simples, mais fácil de tratar. Porque existem medicamentos que funcionam muito bem para o tipo de epilepsia A, que não funcionam para o tipo de epilepsia B e que vão piorar o tipo de epilepsia C. Então não dá para você simplesmente passar levetiracetam para todo mundo, que é o que a gente vê na medicina de uma maneira geral. Chega uma medicação nova, todo mundo prescreve aquilo lá. Aí chega outra, troca essa aqui por outra, né? Não que esteja errado, tá? Mas é que isso é, de novo, generalizar o tratamento. Não dá para a gente generalizar. A gente já tem um conhecimento vasto, então o diagnóstico tem que ser bem feito e não dá mais diagnóstico genérico de epilepsia. Tá, mas vamos dizer assim, eu comecei uma medicação, aumentei a dose, cheguei até a dose máxima daquele medicamento, a dose máxima tolerada, e o paciente continua com crises. E aí? Bom, nenhuma medicação é 100%. Não vai ser. O tratamento da epilepsia é baseado em frequência de crises. A definição da epilepsia chama-se predisposição a crises. Então, a gente tem que saber que aquela medicação que a gente está funcionando tem alguma efetividade. Então, primeiro, a gente vai tentar 3 esquemas terapêuticos, para depois a gente pensar numa segunda ou terceira linha de tratamento que não seja medicamentosa. Aí a gente vai partir para dieta e cirurgia. Tá? Então, quando a gente define que aquele paciente tem uma boa resposta ao tratamento, eu estou convulsionando uma vez por semana, doutor, uma vez por semana, uma vez por semana, uma vez por semana. Eu dou qualquer medicamento anticonvulsivante. Não importa se você não conseguiu identificar ainda o tipo de epilepsia, mas você gosta de topiramato. Aí você vai lá e começa com topiramato. E ele começa a convulsionar a cada 3 meses, aquela medicação melhorou a frequência de crises dele. Tá? Então você conseguiu ter alguma interferência com aquela medicação. O paciente está satisfeito? Você tem alguma outra adequação para fazer? Então aí a gente vai para o segundo esquema terapêutico. 3 em 3 meses, 3 em 3 meses, 3 em 3 meses. Aqui, você tem que definir que se você fizer a troca, a melhora depois daqui é 1 ano sem crise. Para você definir que aquele medicamento é realmente efetivo para aquele paciente. Entendi. Ou aquele esquema terapêutico que você desenhou é efetivo para aquele paciente. Porque se você trocar o topiramato pela carbamazepina e ele continuar de 3 em 3 meses, a efetividade é a mesma. Saiu de 1 vez por semana para 3 meses. Então, se você alcançou 1 ano no segundo esquema terapêutico de liberdade de crise, você está com um esquema terapêutico bom. Doutor, mas ele teve uma crise em 1 ano e 1 dia. Anota, observa, vamos ver quando é que é. Aí começa a ter uma crise por ano. Tá top o tratamento, passar daqui o medicamentoso não vai te ajudar. Aí você tem que partir para outra medicação, para outra opção terapêutica. Você deu o segundo esquema terapêutico. Ele não melhorou mais do que 3 meses. Ele foi lá para 4 meses. Você já começa a ter que pensar em uma outra opção, dependendo do tipo de epilepsia. Você tem que pensar em outra opção além da terapêutica. Você vai continuar testando, ninguém vai te impedir disso, você vai continuar testando as outras terapêuticas, mas você já tem que preparar a tua linha para outras opções. E na grande maioria da epilepsia é a cirúrgica. Grande avanço da epilepsia é a cirurgia. Em qualquer modalidade, tá? A gente tem a ressectiva, a ablativa e a neuromodulação. Então, qualquer modalidade dessas, você vai ter que começar a colocar na mesa para o paciente. Né? Então, vamos lá. Cirurgias, 3 modalidades principais, né? Na cirurgia ressectiva, qual que é a ideia? Você tem que ter um foco bem definido da epilepsia, ou seja, uma região do cérebro bem definida que você vai poder ressecar sem prejuízo para o paciente. Né? Isso é um problema, porque mexer com a cabeça, vocês veem muito isso da neurocirurgia, convencer o paciente de operar um tumor é difícil, não é simples.
porque, doutor, mas eu vou ficar com déficit, doutor, mas eu vou sobreviver. Imagina agora operar um paciente que não tem um tumor, que é uma lesão, uma área do negócio e ele tem só crise convulsiva por causa daquilo. Nem sempre é fácil. Não é fácil, né? Então, assim, você começa a ter problemas em relação a isso. Então, a cirurgia ressectiva ela tem que ser muito bem indicada, porque quando não é muito bem indicada, você não vai trazer a esperança que aquele paciente tem no procedimento cirúrgico. Depois de 2 esquemas terapêuticos, partindo para o 3º esquema terapêutico, a chance de você conseguir reduzir a crise daquele paciente cai para 5% ou menos. E as cirurgias, não importa a modalidade, elas já são acima de 40%, já começa acima de 40%, em qualquer modalidade. Então, você vai trocar um incerto, de 5% de chance de resolver, por um mais com a probabilidade maior. E é o que a medicina trabalha. A gente trabalha aquele que tem maior risco de tratamento, maior risco de cura para o paciente, né? Controle. Então, você vai ter a opção cirúrgica. Problemas da cirurgia de epilepsia. Então tá, eu fiz um eletro, tem um foco, eu vi a ressonância, tem uma alteração, elas não conversam, tipo, uma está no frontal, outra está no temporal, vamos operar qual? Esse é um problema. Porque quando eu falo que a epilepsia focal pode operar, a galera vai pegar um eletro, o foco está aqui, tira isso aí que vai resolver. Mas você tem uma lesão no frontal. E aí eu vou tirar as duas? Né? Então é por isso que você precisa ter uma boa indicação da epilepsia. Primeiro você tem que investigar muito bem o tipo de epilepsia. Se eu tenho um foco e o eletro é compatível com a lesão e a clínica é compatível com a lesão e a gente faz várias reuniões, né, mensais, a gente acaba trabalhando para isso, para definir que aquele realmente é o foco. Se aquele realmente é o foco, eu tirando, eu tenho uma chance muito boa de convulsão, de controle de convulsão. Agora, se eu não tenho um foco bem definido, eu não tenho lesão bem aparente, eu tenho uma crise generalizada, você tem que evoluir para a neuromodulação. E hoje a neuromodulação é a cereja do bolo nas terapias de neurofuncional, né? Por quê? Porque a gente entende melhor a circuitaria cerebral e a gente consegue trabalhar ela para auxiliar o cérebro a se curar sozinho. Então a neuromodulação veio para isso, né? A neuromodulação, a gente tem 2 possibilidades para epilepsia. O VNS, que é a estimulação de nervo vago, a gente tem caso no HMC para isso, e tem alguns já em andamento. E a gente tem o DBS, que é uma evolução do VNS, mas é uma cirurgia invasiva. Mais invasiva. No sentido de que é intracerebral. Né? O VNS é uma coisa menos invasiva e tem a sua efetividade, tanto quanto o DBS. Lembrando, né, gente, a neuromodulação é aquela técnica em que a gente não vai retirar nada do sistema nervoso, que a gente vai... Existem técnicas, não vem aqui, né, nesse caso ser tão útil, de neuromodulação não invasiva, né? Existem técnicas de neuromodulação invasiva, que são as técnicas cirúrgicas, né? E aí a gente tem, né, a estimulação do nervo vago, né? O nervo vago é um dos nervos que corre aqui no pescoço, a função dele é a regulação, né, das funções, entre aspas, vegetativas do organismo, mas ele também não só leva informação do cérebro para as vísceras, mas das vísceras para o cérebro. Sim. E aí a gente não tem ainda uma compreensão clara do porquê que funciona, né? Mas a gente sabe que existe o estímulo de diversas regiões do cérebro que ajudam justamente a controlar a orquestra. A ditar o compasso do funcionamento cortical. Né? Então, o corte normalmente na região do pescoço, né? Onde a gente enrola o eletrodo no nervo, né? Ele é conectado, fica como se fosse um marca-passo embaixo da pele, né? Igualzinho marca-passo. E é feita uma programação, então também é um tratamento ajustável, né? Então aí o neurologista no segmento, né, tem um dispositivo por telemetria que ele consegue justamente aumentar a dose, né, do VNS como aumenta a dose do remédio. Dose do remédio. E o DBS é a estimulação cerebral profunda, né, que a gente utiliza então os eletrodos em regiões do cérebro, aí tem mais de uma região possível, né, e que acaba para a epilepsia sendo menos utilizado, até porque dentro do nosso meio, aqui no Brasil, a gente tem que ter falhado o VNS, né, para poder fazer o implante. As nossas opções de tratamento são guiadas pela Anvisa, então você tem certas economias aí no meio do caminho que a gente não é uma questão algumas científica, terapias. né, necessariamente, né. Mas o DBS também é uma técnica, na verdade, bem estabelecida para outras doenças, outras coisas, né, Parkinson, tremor, enfim.
Então, e o paciente hoje aqui no estado, então, consegue fazer isso. Claro, eu imagino que dentro de um contexto de medicina privada, planos de saúde, né? Mas também no SUS. A gente consegue fazer nos dois ambientes, né? A clínica Axons mesmo, que você agora está na nosso corpo clínico lá também, no setor privado onde a gente tem planos de saúde, particulares e tal, a gente faz a mesma coisa que a gente faz na HMC. É igual, é semelhante. Os dois serviços que eu acabo coordenando da epilepsia de difícil controle, eles agem da mesma maneira. A gente tem uma equipe multidisciplinar no HMC, no SUS, né? Dentro da medicina, eu acho que assim, dentro do Brasil, a melhor escola e onde você vai ter o maior N de casos e onde você vai conseguir realmente aplicar de maneira mais regular as terapias é SUS, né? E a gente tem o privado também, porque é uma parte da Tem uma parcela da população que tem acesso. Que tem acesso, que tem poder aquisitivo para isso e tal. Mas elas funcionam iguais, a gente não tem uma equipe diferente da outra, as duas equipes são muito semelhantes, né? A psiquiatra, o neurocirurgião, o neurologista, e os exames são todos a mesma coisa, né? Muda alguma coisinha ou outra, mas no final... É mais eu diria, o fluxo de trabalho. Né? O fluxo de trabalho. Porque até os dispositivos, os equipamentos, as medicações, normalmente são as mesmas. Às vezes a medicação tem uma questão de custo, porque não é disponível no SUS e tal, mas não é a maioria das vezes, né? Então, assim, é importante, assim, eu sempre gosto de ressaltar, né, que a gente não está falando aqui de terapias, né, tratamentos que não são acessíveis à população. Tudo isso existe. A gente nota que, a despeito, né, dos avanços do SUS, existe ainda um certo desconhecimento misturado com um certo desalento com o sistema público de saúde, mas, né, a despeito de algumas dificuldades, todo mundo sabe que existe, né, se consegue fazer, então, né, um tratamento assim, de excelência do ponto de vista técnico, né, mesmo no Sistema Único de Saúde, né, aqui no estado de Mato Grosso. No estado. Tem desde quando o Centro de Epilepsia? O Centro de Epilepsia no HMC, a gente começou em final de 2023 para 2024. A gente começou com o eletroencefalograma e eu dentro do grupo de neurologistas, a maioria foi drenando para mim os pacientes de epilepsia de difícil controle. E a gente foi começando com o eletroencefalograma de investigação inicial. E aí, conforme aumentando a demanda, em 2024, eu acho que não foi 2024, foi em outubro de 2023 a gente começou com o VideoEG. Entendi. Outubro de 2023 a gente começou com o VideoEG, graças aí à gestão pública mesmo, ela abraçou a causa e a gente conseguiu abrir em 2023 e até hoje a gente perpetua nisso aí até final de 2025. A gente está continuando, muda as gestões, mas os programas funcionam, se mantêm. Tem que ser mantidos, está correto. E uma das vantagens maiores que a gente tem gestor, desse ano 2025 é que a gente conseguiu ter um fluxo regular de reuniões de discussão de caso e temos casos para operar e graças a Deus a gente está tendo vazão para esses pacientes, né? Nós estamos agora no SUS, eu acho que a gente tem 2 DBS, 2 VNS e fizemos e a gente vai ter receptivas aí no decorrer do caminho. Muito bom, Bruno, queria agradecer pela disponibilidade, do convite. Acho que foi bem enriquecedor assim, essa parte de esclarecimentos, né, do que é uma crise, o que fazer, né, e claro, né, a gente discutindo um pouquinho de tratamento. Então, estamos finalizando por aqui. Agradeço também a quem ficou nos dando a oportunidade, né, de conversar sobre esse assunto. E até o próximo Entre Neurônios.